Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais e hoje vamos responder algumas questões do Cefet, ok? Dentro da área de Legislação e Ética na Administração Pública, para o concurso público de Técnico Administrativo em Educação do Instituto Federal da Bahia, tá bom? Então, seguindo o edital, ali a gente observa que tem 10 questões de legislação e ética na administração pública e ela tem peso 2, tá bom, pessoal? Então ela vale 20 pontos do total. Então bora lá, é importante. Bora para a questão. Para os efeitos da Lei 8.112 de 1990, o servidor é a pessoa legalmente a. Investida em cargo público, b. Aprovada no estágio probatório, c. Investida em cargo comissionado, d. Investida em cargo efetivo em nível federal e aprovada em concurso público já homologado. Então, pessoal, pausem, respondam, em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, a alternativa correta é a alternativa letra A, investida em cargo público, né? Por quê? Porque a questão ela exige conhecimento do artigo 2 da Lei nº 8.112, ok? Então, nesse sentido, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Vamos para a próxima. De acordo com Carvalho Filho e com base na Lei 8.112, de dezembro de 1990, as várias subdivisões das categorias dos servidores públicos variam em função do regime jurídico que incide sobre as relações de trabalho, dentre os quais contempla-se o regimento estatutário que compreende: alternativa A, união dos regimes estatutário e trabalhista pelo vínculo com o Estado; b. Regulação pela consolidação das leis trabalhistas e relação jurídica estatutária; c. Aplicação de regime trabalhista de emprego público na relação jurídica funcional; d. Categoria específica de vínculo dos servidores públicos, os temporários com o Estado; e regulação da relação jurídica funcional entre o servidor público, estatutário e o Estado. Então pausem, respondam, em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Ok? Então a alternativa correta é a alternativa letra E, ok? Então, por que a letra E está correta? Bora lá, pessoal. Então a questão versa sobre a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Então, nesse contexto, o regime estatutário, em âmbito federal, compreende os servidores, que são pessoas legalmente investidas em cargos públicos, e não em empregos, nem em funções temporárias, ok? Então isso é importante. Da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais, conforme a leitura conjuntas do artigo 1º e 2º da lei estatutária. Então bora lá conhecer. Artigo 1. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas federais. 2. Para o efeito desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Desse modo, pode-se afirmar que a Lei nº 8.112, de 90, contempla-se o regime estatutário, que compreende regulação da relação jurídica funcional entre o servidor público estatutário e o Estado, conforme nos informa José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, edição número 27 em São Paulo, ok? De 2014. Então, regime estatutário é o conjunto de regras que regulam a relação jurídica funcional entre o servidor público estatutário e o Estado. Esse conjunto normativo, como vimos acima, se encontra no Estatuto Funcional da Pessoa Federativa. As regras estaduais básicas devem estar contidas em lei. Há outras regras, todavia, mas de caráter organizacional, que podem estar previstas em atos administrativos, como decretos, portarias, circulares, etc. As regras básicas, entretanto, devem ser de natureza legal. Na União Federal, que adotou o regime estatutário para seus servidores, o Estatuto Funcional é o da Lei nº 8.112, de 11 de 12 de 1990. Nesse diploma é que estão alinhados as regras que indicam os direitos, deveres e obrigações dos servidores públicos e da própria União. Portanto, gabarito, letra I.
Ok, pessoal? Então essa é mais uma colaboração de hoje. Um abraço, até a próxima.